Está no ar o programa Fora da Caixa. A paz do Senhor a todos que nos assistem. Hoje é um programa de entrevista e é um programa... Eu sempre digo que entrevistas são programas especiais. Porém, hoje é muito mais que especial. E, na verdade, eu vou ter que conter lágrimas, emoção, porque eu estou diante de um dos, se não o, pastor, pregador, professor, que foi tão importante na minha vida. Foi através dele que me despertou a amar a Bíblia, foi através dele que me despertou a me aprofundar ainda mais na escatologia bíblica. E algumas pessoas perguntam para mim sobre referências, e o pastor que hoje vou entrevistar é uma referência, e daqui a pouco você vai conhecer toda a história do pastor e professor Roberto da Costa, teólogo, com uma oratória extraordinária, que quando ouvi pela primeira vez, aí eu descobri que eu não sabia nada de Bíblia, e quantas vezes ele leu as Escrituras, e eu comecei a ler também. Não cheguei ainda talvez na metade, mas eu chego lá, para a glória de Deus. Pastor Roberto da Costa, da Igreja Assembleia de Deus, família Viver, vem viver, é um prazer estar aqui contigo, meu carinho, amo o Senhor em Cristo Jesus, uma pessoa que jamais sairá do meu coração, do meu pensamento. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui todos esses anos, mas Deus nos preparou esse momento agora para falar um pouco sobre a sua história. Amém, meu amigo. Pastor Juliano Fraga, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, meu amigo, de uma maneira muito especial. É um prazer imenso poder revê-lo e estar aqui para vivenciarmos as grandes obras do Senhor. Acredito que o Senhor, como eu, Salmo 118, verso de número 17, marcou muito a nossa vida e a nossa jornada dentro do sistema penitenciário, onde Davi disse com muita propriedade: não morrerei, mas viverei e contarei as grandes obras do Senhor. Então esse é o momento que Deus preparou com muita propriedade no tempo certo para exaltarmos as obras do Senhor. Desde a primeira vez que eu ouvi dentro do sistema penitenciário, era notório, meu amigo, perceptível a sua desenvoltura para o ensino, sobretudo para a questão de ordem escatológica. Seu coração ardia, seus olhos brilhavam, e é uma satisfação estar aqui, meu amigo. Glória a Deus. Quando ouvi ministrar sobre Daniel capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor, eu ali sentado aprendendo, meus olhos brilhavam e meu coração ardia. E aí eu descobri que era aquele o caminho. Pastor Roberto da Costa. Quem é o pastor Roberto da Costa? De onde vem o pastor Roberto da Costa? Mas vamos falar do Roberto da Costa. Como foi a sua entrada no crime? O porquê você foi para o crime? E depois nós vamos falar do sistema penitenciário. A palavra está com você. Pastor Juliano Fraga, eu nasci dentro de uma das maiores comunidades do estado de São Paulo, é o complexo de favela da Vila Prudente. Se dissermos que o ambiente não gera influência sobre um garoto que está ensaiando os primeiros passos da vida, seria contrariar a própria psicologia, psiquiatria. Sabemos que o ambiente gera acirrada e tamanha influência. Mas, graças a Deus, eu consegui burlar todas as influências negativas, porque dentro daquele contexto das favelas do estado de São Paulo, porque o termo comunidade, para amenizar o impacto de favela, vem bem depois. Então, dentro do contexto de favela, havia o que? O traficante, o sambista, o jogador de futebol, eram as pessoas que mais se destacavam. E consegui burlar todas essas influências e permaneci ali focado, estudando, dando os meus primeiros passos em trabalhos manual, até que eu tive a infelicidade de vivenciar, né, uma situação muito difícil. Meu irmão, ele foi assassinado de forma covarde e cruel para poder defender uma associação. Porque dentro da favela da Vila Prudente, temos lá uma associação chamada Vera Cruz. E essa associação arrecadava fundos para poder manter as famílias mais carentes da favela. E já havia acontecido muitos assassinatos ali dentro. E fora dito pela
a equipe do DHPP, o Índia Leste, se não me falha a memória, que se acontecesse mais um crime ali dentro, a associação iria ser fechada e muitas famílias iam ser prejudicadas. Então, 4 indivíduos estavam prestes a assassinar um jovem por um motivo banal. E meu irmão era taxista, chegou do trabalho, veio intervir a favor do jovem e conscientizando aqueles indivíduos que se aquele crime fosse efetuado ali dentro, a associação seria fechada e as pessoas seriam diretamente prejudicadas. Enquanto ele está tentando levar os caras para raciocinarem sobre aquela situação, o jovem deu fuga. Nisso os camaradas resolveram destilar o ódio sobre ele e o assassinaram de forma covarde. Nessa época eu tinha de 13 para 14 anos. Eu ia para a escola. Quando passava na esquina esses moços reunidos, eles diziam assim: vamos matar agora ou vamos deixar crescer um pouco mais? Então, eu acredito que 2 palavras, se eu posso assim considerar, me levaram para dentro do submundo do crime. A primeira palavra, sobrevivência. Era uma questão de sobrevivência. Mas também eu não posso negar que havia um sentimento de vingança crescente dentro de mim. E eu tinha um padrasto, né? O pai me criou desde pequeno. E ele trabalhou a vida inteira como segurança. E ele tinha 2 armas guardadas em casa. Eu peguei escondido junto com o irmão por parte de pai. Treinamos durante um período e tivemos a infelicidade de assassinar esses 4 indivíduos que era considerado o terror da favela da Vila Prudente. Aí depois desse acontecimento, as nossas figuras tornaram-se muito evidentes. Ficamos muito conhecidos. E experimentamos um falso sabor de poder que o crime proporciona. Então, o crime, ele proporciona uma falsa sensação, essa é a palavra correta, uma falsa sensação de poder. Inebria de tal maneira que você não consegue mais sair. Então, daí por diante, eu avancei para o assalto à mão armada, aí me achei no tráfico de droga, e me tornei um dos maiores traficantes da Zona Leste do estado de São Paulo. Mas durante esse período de práticas criminosas, de caminhos tortuosos, de becos e vielas, de favela, eu tive a minha primeira experiência no mundo espiritual. Começo da década de 90, 2 jovens haviam desviado uma quantidade de crack muito grande. Para quem está nos ouvindo sabe que durante os meados da década de 90, o crack começou a surgir no estado de São Paulo. E esses garotos desviaram uma quantidade muito grande. E eles foram amarrados para serem executados no dia seguinte, para servir de exemplo para os demais. E eu estou indo, pastor Juliano, no outro dia pela manhã, entre 9 e 10 da manhã, indo executar esses 2 rapazes. O que eu não sabia é que a mãe de um desses meninos, ela era crente. E ela está de joelho no chão dizendo: Senhor, não deixa eles tirarem a vida do meu filho. Ela passou a noite em oração. O caminho que eu tinha que fazer passava em frente a uma das nossas igrejas, Assembleias de Deus, dentro da favela da Vila Prudente. E naquela manhã em especial, eu não sabia, pastor Juliano, tinha algumas irmãs em oração. E esse período aí chama-se de consagração, em que elas estão consagrando, estão orando. Entre elas está a irmã Miriam. E a irmã Miriam orando, e Deus disse: minha serva Miriam, vai para a rua principal da favela e você vai abordar o traficante. Porque ele está indo no intuito de tirar a vida de 2 jovens, só que um deles é meu. Tu vai parar diante dele e vai pedir um abraço. Ele vai abrir a boca para te xingar tudo que é nome, mas eu vou travar a boca dele. Eu vou travar a metralhadora que está no pescoço dele e as 2 pistolas na cinta. E tem 14 guia consagrada a enxus da morte no pescoço dele. E tu vai dar 14 rajadas de língua. Cada rajada que tu der, eu quebro uma guia no pescoço dele. A irmã Miriam sai, para de frente comigo, eu estou com 2 segurança à minha direita,
2 seguranças à minha esquerda, indo pro local, achando que era mais um crime apenas. Quando ela parou diante de mim, eu nunca vi tanta autoridade emanar de uma pessoa. Ele olhou nos meus olhos e disse, filho. Só que esse filho soou com um sentido que eu não tinha compreensão, era muito forte. Posso te dar um abraço? Quando eu vou abrir a boca para xingar ela, minha boca trava. Eu não consigo pronunciar palavra alguma. Eu olho à minha direita, olho à minha esquerda, já com a pupila dilatada. E quando a minha articulação voltou, eu disse, pode. Ela me deu um abraço. E ela deu 14 rajadas de língua. E cada rajada que ela dava não quebrava, pastor Juliano. Explodia as guias que estavam no meu pescoço. Ao ponto que eu não sentia mais o meu pé no chão. E nem o peso da submetralhadora com pente adaptável que estava no meu pescoço. E ela colocou a boca no meu ouvido e disse, os que estão à tua direita cairão e morrerão aqui dentro. Os que estão à tua esquerda também. Você não morre, porque eu te escolhi para uma grande obra na terra. Glória a Deus. Foi a primeira vez, meu amigo, que eu tive contato com o mundo espiritual. Foi a primeira vez que eu recebi uma revelação profética sobre a minha vida. Me dirigi até a casa onde estavam os garotos, mandei desamarrá-los e disse, nunca mais eu quero ver vocês. E eles saíram. Os que estavam no barraco perguntavam para os que me acompanhavam até o local da execução dos garotos, dizendo o que aconteceu. Ele ia matar os meninos. Aí os que estavam comigo disseram para os que estavam no barraco esperando. Aquela crente, aquela Miriam, aquela doida, parou diante dele, disse umas coisas lá que eu não entendi nada. As guias do pescoço dele explodiu. Mas é melhor ele assim do que ele matando. Isso o amigo percebeu o nível de malignidade, de maldade e a ação direta de Satanás sobre a minha vida durante esse período. Isso se estendeu até os 18 anos. Com 18 anos, a Rota, juntamente com a Polícia Civil e a Militar, fez uma mega operação. E o propósito dessa mega operação era a minha cabeça, era a minha captura. E eu fui preso nessa mega operação. E eles fizeram uma meia-lua no paredão da comunidade. E começou o delegado da Civil, o tenente da Militar e o tenente da Rota discutirem qual deles ganharia o debate para poder me executar. Porque a questão ali não era ser preso. Eu era considerado inimigo número 1 deles. Eu ia ser executado. E, por fim, a Rota ganhou o debate. Eu fui colocado dentro de um carro descaracterizado, com 3 viaturas fazendo a escolta, e fui levado para a 3ª divisão, dentro de um matagal. Chegando naquela 3ª divisão, o tenente ordenou que eu fosse desalgemado, perguntou quantos homens eu tinha matado, eu disse para ele que eu nunca matei ninguém, que ele ia matar um inocente. É o padrão do criminoso do começo da década de 90. Ele vai morrer, caiu na mão da Rota, ele sabe que vai morrer. Por que ele vai dando informação gratuita? Eu sabia que eu ia morrer. A minha boca não salivava mais. Eu sentia cheiro de enxofre. O soldado veio até mim, bateu a escopeta no meu peito e disse, eu não vou atirar na sua cabeça. Eu vou atirar nos seus pés, eu vou subir até a rótula do seu joelho, até a sua barriga, quando chegar na sua cara, eu vou dar tanto tiro. Se caso o teu corpo for encontrado, nem tua mãe reconhece. Fechei os olhos e disse para ele, começa porque o sangue está quente. Eu sabia, como criminoso, no começo da década de 90, que cair na mão da Rota, dentro do contexto em que eu me encontrava, era a morte certa, meu amigo. Mas havia uma palavra de vida sobre a minha vida. E dentro daquele matagal, quando eu fechei os meus olhos, porque sabia que eu ia morrer. Quando eu fechei os meus olhos, eu tive uma visão. Eu vi a irmã Miriam diante de mim, dizendo, os que estão à tua direita cairão e morrerão aqui dentro. Os que estão à tua esquerda também. Tu não morre, porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu queria manter os olhos fechados, porque eu achava em minha falta de entendimento espiritual e a visão acontecia porque os meus olhos estavam fechados, então eu pressionava eles cada vez mais, mas a visão desapareceu. E por fim, quando eu abri os olhos, eu ainda estava dentro do matagal.
Eu ainda estava com os assassinos da rota diante de mim. Mas diante do primeiro carro caracterizado da rota que entrou dentro do matagal, havia um carro branco. E dentro desse carro branco, 2 seres vestidos de branco, que olhavam para mim e sorriam. E diziam lá dentro do carro: você não vai morrer porque ele tem uma grande obra na sua vida. E eu escutava aqui no meu ouvido. Glória a Deus. Quando eu contei, pastor Juliano, já a gente vai entrar na questão do sistema penitenciário, quando eu contei esse testemunho pela primeira vez no complexo do Carandiru, na penitenciária do estado, os companheiros que já estavam presos lá há 10, 15, 20 anos, disseram assim: pô, por que tu não aproveitou? Porque todos já estavam com a arma baixada, rendida diante daquela manifestação sobrenatural. Por que você não embreou dentro da mata e fugiu? Ele já não dava mais. Porque o anzol de Jeová já tinha me alcançado. Glória a Deus. Já tinha me pegado. Glória a Deus. Pastor Roberto, momento da sua prisão e como foi entrar dentro do sistema penitenciário pela primeira vez. E o senhor ficou quantos anos? Eu fiquei 23 anos e 6 meses. Ok. Quando as portas, os portões se abriram. Eu lembro em especial quando eu cheguei na casa de detenção, né? Tem um letreiro bem grande na entrada dizendo: aqui o trabalho, a ordem e a disciplina resgatam a falta cometida. E eu pensei comigo, né? Isso depois de passar um ano dentro de cadeão, da CAR1, da K2, da K3, dentro de distritos policiais que eram verdadeiros queijos suíços, porque todos os dias estávamos furando aquilo para tentar fugir. Todos os dias estávamos cortando as paredes para tentar fugir. E foram dezenas de fugas. E nenhuma delas deu certo. Porque tinha um Jonas na história. Eu lembro de uma especial, já a gente volta para a chegada, na casa de detenção, que foi no da K2. Nós conseguimos cortar o bebedouro de aço. E as pessoas que estão nos ouvindo, obviamente querem saber, sem as ferramentas adequadas, como é que se pode cortar um bebedouro de aço. Simples. Você tirava a gilete do Presto Barba, colocava entre 2 palitos de sorvete, colava, amarrava e meticulosamente, revezando dioturnamente, ia cortando. E ao mesmo tempo que ia cortando, ia maquiando o corte, porque havia também a revista da cela. Conseguimos dar a volta, conseguimos entrar, sair, cortar o cadeado. Tudo estava preparado para aquela noite. Vestimentas escuras, faca já amolada na cinta. Na hora da reunião, a noite estava propícia porque caiu um nevoeiro na região ali do Dakar, que é a região de Pinheiros. Estava tudo propício para tudo dar certo. De repente, um senhor de cabelo branco disse: a fuga não vai dar certo por causa de você. Me apontou. Quando ele apontou, saquei da faca e voei para cima dele, porque o senhor sabe que dentro do contexto penitenciário, tal fala dessa, ela compromete a nossa moral. Quando eu saltei para cima dele, me seguraram. Ele disse: você não percebe que ele está tomado? Ou seja, ele sofreu naquele momento uma manifestação de espíritos imundos. E os espíritos diziam na boca dele: a fuga não vai dar certo por causa dele. Porque o homem lá de cima tem um propósito com a vida dele. Então observe que até o diabo tem que reconhecer quando Deus tem algo grandioso na sua vida. Aí estou na entrada da casa de detenção. Aqui o trabalho, a ordem, a disciplina resgatam a falta cometida. Isso depois de um ano de Dakar, de distrito, de inúmeras tentativas de fuga. Aí chego no complexo do Carandiru. Aí eu pensei comigo: aqui o trabalho, a ordem, a disciplina resgatam a falta cometida. Talvez eu tenha uma chance aqui. Mas quando eu entro dos portões para dentro, não tem trabalho, não tem ordem, não tem disciplina, não tem resgate de falta. Eu vejo uma cidade do crime, com 5 facções criminosas: PCC, CRBC, CDL, seita satânica, ramificações do Comando Vermelho, todas concentradas no complexo do Carandiru. Isso, começo da década de 90, vale ressaltar. Hoje as facções estão divididas em presídios específicos, porém naquele período estavam em formação e se alavancando dentro do sistema penitenciário e conviviam todos juntos. Agora, o senhor imagine, juntamente com todos que acompanham esse trabalho lindo que o senhor tem efetuado aqui na cidade de Campinas, imagina como que era aquele caldeirão
que podemos classificar de caldeirão do inferno, com 5 grandes facções criminosas pensando uma diferente da outra. Os confrontos eram inevitáveis. A morte era presente todos os dias. Quando a graça do evangelho nos alcançou, esse texto nos marca profundamente, porque nós estamos profetizando dentro de um lugar onde a morte é uma realidade cotidiana. Você está dizendo, eu não morrerei, eu viverei e eu contarei as obras do Senhor, porque você está num ambiente de morte. Isso acontecia todos os dias. Quando eu chego no complexo do Carandiru, eu recebo a minha segunda revelação profética. Quando eu fui pago no RO, regime observatório, para ver se você morre ali ou morre antes ou morre ali ou morre depois que entrar. Porque você está chegando, se os seus inimigos já estiverem lá, a probabilidade de você morrer é muito grande. Então, o regime observatório servia para isso. Quando eu chego, rapaz, por nome Renato Batista de Souza, que lá na favela da Vila Prudente, era um usuário de crack. Só que agora, no complexo do Carandiru, na casa de detenção, ele conheceu o evangelho. E o semblante dele, pastor Juliano, ele brilhava. E havia uma paz que emanava dele, e o sorriso dele era um sorriso espontâneo. E aquilo me confundiu, porque eu ficava pensando assim comigo, como é que pode alguém num lugar como esse, de tamanha hostilidade e malignidade, andar com essa leveza, com esse semblante de paz, esse sorriso espontâneo? E ele olhava para mim, ele não conseguia parar de sorrir, e ele dizia assim, eu posso falar de Jesus para você? Eu disse, pode. E ele começou a falar de Jesus. E aquilo foi envolvendo o meu ser de uma forma inexplicável. Porém, quando ele termina de falar de Jesus para mim, eu falo para ele assim, mas Renato, você sabe, eu tenho muitos inimigos. E Deus não irá matá-los. Quem tem que matar sou eu. Ele libera uma palavra sobre a minha vida, meu amigo. Provérbios 16, verso 7. Sendo, pois, eu estou falando contigo aqui, e ele já é saudoso, né? Porque o Senhor o recolheu. E a minha mente me transporta para dentro daquela cela e eu vejo ele com a face inclinada, a Bíblia aberta em Provérbios 16, 7, dizendo com autoridade, sendo o caminho do homem agradável para com Deus, até com seus inimigos, faz que tenham paz com ele. Meu mano. Eu estava falando para o pastor Eliel Mesquita, meu pastor presidente, enquanto nós estávamos vindo para cá, eu nunca vivi um texto de forma tão integral e continuada como esse. Porque todos os meus inimigos que eu encontrei no sistema penitenciário, inimigos de sangue, todos eles me abraçavam e diziam, eu fiquei sabendo que você agora é crente, cara. É verdade? Eu falei, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Meu Deus. A graça me alcançou. Eu lembro de uma ocasião em especial em que eu fui para um fórum da Praça João Mendes, sumariar. Naquela época você sumariava na Praça João Mendes, sobretudo quem estava preso ali na capital do estado de São Paulo. E quando o guarda parou em frente à cela, mais ou menos 20 PM me escoltando, porque eles ainda não sabiam que a graça tinha me alcançado. Eles achavam que era aquele criminoso do começo da década de 90. E quando parou na cela, e eu quero que Deus faça com que esse relato chegue até ele, porque ele é vivo até hoje, o Zé Teone, mais alguns comparsas dele no fundo da cela, com o braço cruzado, dizendo, você tem coragem de entrar aqui? Eu olhei para ele e disse, cadeia não tem lugar para onde correr. E eu não sou de correr nem quando eu estava no crime. E agora que eu estou com Jesus, ô Zé Teone, muito menos. Faz favor, abre que eu estou entrando. Entrei. Parei de frente àquele homem. Eu tinha trocado tiro com ele na rua. Ele olhou para mim e falou, eu fiquei sabendo que você é crente, é verdade? Eu sou crente. Ele falou, a nossa treta é de rua. Vamos colocar uma pedra em cima? Porque no sistema, o senhor sabe, Sim. Costuma-se dizer, colocar uma pedra, mas de gelo. De gelo. Uma hora o gelo derrete, nós vamos resolver. Eu disse, eu concordo com você de colocar uma pedra.
Mas não é uma pedra de gelo, não. Uma pedra chamada Jesus Cristo, onde Glória tudo a se Deus. resolve. Glória a Ele Deus. me abraçou, com os olhos cheios de lágrimas, como o senhor está agora. E disse, me ajuda. Eu queria poder sair, mas eu não consigo. Falei, você tá onde? Ele falou, tô no trânsito, lá no quinto andar. Eu fiquei com medo de você. Falei, pode subir aqui e me matar, porque eu tô desarmado. Mas eu ouvi dizer que você era crente. Então, eu senti um certo alívio no coração. Falei, vou subir lá amanhã. Vou subir para te levar uma Bíblia. Te levar um kit de higiene pessoal. Alguma coisa para você comer, meu irmão. O mesmo Jesus que fez na minha vida vai fazer na tua vida também. Glória a Deus. Aí uma história sempre se alinha a outra. Vou contar mais essa e vou falar do meu encontro, para o senhor poder interagir com as respectivas perguntas. Na cela ao lado, tinha um jovem. E esse jovem tinha matado muitos homens na rua. E dentre eles, algum da então formada organização criminosa. E ele seria executado. E ele me chamou, disse assim, pastor, né? Ô pastor, você pode dar uma atenção aqui na cela do lado? Ele me ouviu falar de Jesus pro Zé Teone. Eu disse, sim, claro. Moreninho, olhos claros. Ele olhou para mim e falou, pastor, eu vou morrer. Fala de Jesus para mim. Eu falei de Jesus para ele. Eu terminei de falar de Jesus para ele. O Senhor disse para mim, diga para ele que ele não vai morrer. E o Senhor me deu uma palavra no livro do profeta Isaías. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Liberei essa palavra sobre a vida dele. Ele passou mais de 10 anos dentro do sistema penitenciário. Deus livrou ele de todos os seus inimigos. Hoje ele é pastor da Adebras, na cidade de Ribeirão Preto. Glória a Deus. Então isso é uma das muitas histórias. Fui pago na cela, na casa de detenção, no complexo do Carandiru. E a primeira noite é difícil de dormir, o senhor sabe disso. Você está dentro do maior complexo penitenciário da América Latina. A primeira noite é complicado para dormir. Mas por fim fui vencido pelo sono. E quando o moço que paga o café da manhã, que é o boieiro, vem com um carrinho pagando o café da manhã, eu tive uma visão. Um homem de branco, todo vestido de branco, atravessou o compensado de aço e madeira, que eram as portas características da casa de detenção. Um dedo em riste veio na minha direção e disse, eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o leão da tribo de Judá. Ele não disse que eu estaria com o senhor aqui nessa tarde, nem disse que eu iria pregar nos 4 cantos da terra, nem que faria de mim uma expressão no campo da pregação do ensino. Ele só disse, eu sou o leão da tribo de Judá. Quando o dedo dele tocou entre os meus 2 olhos, eu dei um sobressalto. E acordei. Perguntei pro moço na cela, e você viu? Ele disse, não vi nada. Ele pegou o café, chamei o boieiro. Boieiro, uma atenção aqui na cela, número tal. Ele veio. Disse, procura um crente para mim. Ele disse, eu vou achar um crente uma hora dessa da manhã. Eu disse, irmão, se vira, tu tá para fora da tranca. Tô trancado. Ele saiu. Poucos minutos depois, chegou na porta da cela. Não sei se ouviu falar nele. Pastor José Menino Pereira de Toledo, matrícula 27.170. Bíblia na mão, semblante brilhando, igual o do Renato Batista de Souza. Desse jeito. Disse, jovem, o que aconteceu para você me acordar esse horário? Disse, eu vi um homem de branco. O que esse homem de branco te disse? Ele disse, eu sou o leão da tribo de Judá. E o que mais? Eu sou o leão da tribo de Judá. Quando ele entendeu que ele se revelou para mim como leão da tribo de Judá, ele abriu a Bíblia, uns 11:28, leu para mim, fechou a Bíblia. E aqui nasceu o desejo de conhecer a Escritura. Ele citou 128 versículos de Mateus até Apocalipse, com uma habilidade, com uma desenvoltura, com uma graça, mostrando quem era o leão da tribo de Judá. Meu Deus. Quando ele chega em Apocalipse, eu já estou com os meus joelhos caídos, prostrado, e com as 2 mãos levantadas. E naquele dia eu aceitei Jesus como meu Salvador. 10 dias depois eu fui batizado com o Espírito Santo. 20 dias depois eu fui batizado nas águas. 30 dias depois eu estou na cela de joelho orando. Jesus entrou, pastor Juliano Fraga, e colocou as mãos sobre a minha cabeça e disse, eu te dou a palavra da sabedoria, da ciência, do conhecimento. Eu te levo a um nível de entendimento. Te preparo nesse lugar. Te envio para as nações da terra.
Glória a Deus. Quando isso acontece, pastor Juliano, sou um analfabeto. Pai, mãe, de vô, de vó, de bisa e de bisa, e não sei de quantos tataravô. Naquela mesma semana eu aprendi a ler Bíblia. Naquela mesma semana. Dificultosamente. É que a leitura ficou mais fluente. E cada vez mais fluente. E a Bíblia é um livro que tem tudo. Matemática, geografia, química, história, tem tudo. Eu peguei um gosto. Eu li ela 57 vezes de Gênesis a Apocalipse. Aí fiz um ensino fundamental. Fiz a minha primeira faculdade pela antiga EETAD, Escola Bíblica das Assembleias de Deus. Depois pelo antigo, que o meu desejo de conhecimento só crescia. O antigo Instituto Teológico Sexta Dispensação. Também fiz o bacharel por eles. E hoje eu estou aqui, meu amigo, diante de você, dizendo para as pessoas que estão em casa que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai. Glória a Deus. Bom, estou sem condições, mas vamos lá. Pastor Roberto, depois da conversão, como é uma igreja no meio de 5 facções dentro do Carandiru, no sistema penitenciário? Como era ser crente ali no Carandiru? Ser crente dentro do sistema penitenciário não é fácil. Algumas pessoas, por desconhecer o dia a dia de uma penitenciária de segurança máxima, eles têm por hábito de dizer, eu acredito que o senhor já ouviu, o pastor Eliel Mesquita já ouviu, é fácil ser crente na cadeia. Quero ver ser crente aqui fora. Exatamente. Aqui fora é muito mais fácil ser crente. Né? Lá dentro é muito difícil. E você é observado 24 horas no dia. A questão da sua moralidade no submundo do crime conta muito. Então, para eles pararem para te ouvir, eles têm que alguém dizer, não, esse fulano aí foi bandido. Infelizmente, a igreja desconhece isso, mas essa é a realidade. Até na questão da liderança interna, você tem que ter peso na sua fala. Mas o comportamento, ele é essencial para gerar credibilidade. Então, quando eles olham para você e veem que você teve uma história no submundo do crime, que você saiu de cabeça erguida, que Jesus mudou a tua história, que você tem um nível de comportamento ali exemplar, então haverá um nível de respeito. Eu até estava falando para o pastor Eliel, quando eu vinha para cá, que uma das facções criminosas que não subsistiu dentro do sistema foi a seita satânica. Porque de todas elas, a seita satânica é a única que fazia frente com a igreja. E a igreja tem uma promessa, que as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Então o fato deles se levantarem com frequência contra a igreja, isso evidenciou a derrocata e a destruição deles dentro do sistema penitenciário. Então, a igreja dentro do sistema penitenciário é uma igreja como as igrejas daqui de fora. Ou seja, é uma igreja que tem um espaço, sobretudo numa penitenciária, como a penitenciária do Estado, como a casa de detenção, tem um salão, tem um espaço, tem um pastor presidente, que é um pastor que exerce autoridade sobre os demais pavilhões, cada pavilhão tem um pastor, existe uma ordenança de ministros, de obreiros, uma organização, existe uma secretaria, existe um secretário, ou seja, existe toda uma infraestrutura como uma igreja aqui fora. Porém, é combates diários. E você está lidando com homens que estão assassinando todo dia, homens que estão sendo assassinados. Você está num ambiente extremamente hostil. Ou seja, quando há uma rebelião, como houve a mega rebelião, o crente não é distinguido do preso comum e nem do faccionado, todos é tratado com nível de igualdade. Então, é guerra todos os dias, meu amigo. Peleja todos os dias. Mas eu não enfrentei tanta dificuldade como líder da igreja dentro do sistema penitenciário com relação às facções e à população, como eu enfrentei dentro da própria igreja.
Porque quando você é transferido de uma penitenciária para outra, você vai assumir uma igreja que foi liderada por um fariseu, por um indivíduo que não teve uma experiência como eu e o Senhor tivemos, com Cristo, com a graça, com a palavra. Então eles receberam rudimentos e tradições. Então na mente deles acredita que o evangelho é composto de elementos, de tradições, de regras e costumes que tem que ser levado ali a risco, sem misericórdia. Então, a oposição maior que eu enfrentei foi a oposição interna. Até desconstruir esse ensino arcaico, aplicar o verdadeiro evangelho de Cristo, preparando homens para viver em sociedade, para serem ressocializados, reinseridos, não só no contexto social, mas também no contexto familiar. Porque você imagina, um homem que era um viciado, que era um ladrão, que era um bandido, vem para a cadeia, se converte, aí sai da cadeia, chega em casa, quer quebrar a televisão da mamãe, quer quebrar a estátua da tia, ou seja, o ídolo da tia. Então gerava um confronto familiar muito grande. E além de gerar esse confronto religioso, de ideias, que agora o ambiente mudou totalmente, a gente tinha que vir reconstruir tudo isso, falar, não, amigo, lembra quem você era? Você era um nóia, você era um bandido, você era um assassino. Hoje Jesus entrou na tua vida. Então você vai chegar na sua casa, você vai ganhar a sua família pelo exemplo, não pela imposição. Mas isso era natural porque já vinha de uma herança de ministros que nos precederam na liderança dentro do sistema penitenciário. Então eu sofri muito com isso, para poder alvorar a bandeira do verdadeiro evangelho, para preparar esses homens para serem pai de família, para viverem em sociedade, para viver no seio familiar com dignidade, né? Para entender que fora do presídio ele vai para a igreja, ou ele vai para o prostíbulo, ele vai para a boca, ele tem liberdade de ir para onde ele quiser. É uma questão de escolha. Ele escolheu Cristo. Cristo entra, nós acreditamos e Cristo transforma. E Cristo transformando, ele sai, ele faz a escolha certa. Glória a Deus. Pastor Roberto, qual foi, ou quais, mas teve alguma conversão de alguém muito conhecido dentro do sistema penitenciário através da palavra, através do evangelho de Cristo, que chegou a impactar? Nós tivemos muitas conversões impactantes dentro do sistema penitenciário. Homens que foram impactados pelo poder da palavra. A igreja dentro do sistema penitenciário, a despeito de seus rudimentos tradicionais na época, e desconstruímos isso, graças a Deus, era uma igreja muito pura. Então, só imagine 300 homens cantando o hino 15 da harpa. Invadia os pavilhões. Ou seja, quebrava os corações mais duros. Eu tenho um exemplo de conversão extraordinária do nosso irmão Alexandre Santa Maria Mendes, que foi aquele que deu a entrevista para a revista Veja. Um sequestrador, um bandido, um viciado em cocaína, que foi impactado pelo poder da palavra, entregou a sua vida em lágrima para Cristo, e foi um nível de entrega tão grande que o trabalhar de Deus na vida dele era muito evidente. Aí vem Aloysio Israel da Silva, assaltante de banco, que nos ouve pregar a palavra, e a palavra vai impactar ele de tal maneira que ele vai abandonar o conceito do submundo do crime. Ele vai abrir mão de todos os contatos que ele tem no submundo do crime e vai entregar a sua vida para Jesus. E hoje é o pastor Aloysio Israel da Silva, pastor de uma das lindas igrejas ali na região de Guarulhos. Então, temos muitas histórias de homens que foram impactados pelo poder da palavra. E até mesmo pessoas que vinham de fora, pastor Juliano, porque durante o período da visita, nós realizávamos culto. Quantas e quantas mamães se entregavam para Jesus. É verdade. Quantas e quantas irmãs de reenducandos que entregavam as suas vidas para Jesus. Ou seja, quantas centenas e milhares de pessoas impactadas pelo poder dessa palavra. É por isso que hoje nós lutamos para se priorizar no culto à palavra. Porque é a palavra que restaura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, são muitos. Mas eu lembro em especial
de João Acácio da Costa me marcou bastante, porque ele era meu vizinho, né? O João Acácio da Costa era meu vizinho. Se eu falar João Acácio da Costa, a maioria das pessoas não terá ciência que eu estou falando do bandido da luz vermelha. Um dos maiores assaltantes da década de 60, né? E começo da década de 70. Quando eu conheci o João Acácio da Costa, ele já estava com a sua saúde mental um pouco comprometida, né? Mas eu não perdi a oportunidade de falar de Cristo para ele. E todas as vezes que eu parava para poder evangelizar o João Acácio da Costa e começava a falar da palavra, eu via que aquela perturbação do semblante dele esvanecia-se. E ele ficava sereno e compenetrado ouvindo a palavra. Ali se evidenciava claramente, pastor Juliano Fraga, o poder transformador dessa palavra. Mas a mente dele já estava comprometida a certo ponto que, de repente, ele saía daquele estado de compenetração e dizia assim: pastor, mas eu tenho dó de Deus. E eu, tentando entender a loucura dele, eu disse: mas por que você tem dó de Deus? Deus não criou todas as coisas? Sim, Deus criou todas as coisas, mas quando Deus começou a criar o mundo, não tinha casa. E onde ele se abrigava? Então você percebia o nível de demência em que ele já se encontrava. Mas a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Implantava o evangelho. No dia seguinte, estava lá o João Acácio da Costa, no culto, adorando a Deus. Que pena que o final dele, um final trágico, né? Porque a demência dele deveria ter sido tratada para que ele fosse ressocializado, reintegrado ao contexto social e familiar em condições de viver. Mas foi uma das experiências que muito me impactou. Pastor Roberto, dentro do sistema penitenciário vocês viram o crescimento do PCC. Sim. Qual a relação do PCC com a igreja? Quando eu digo relação, sempre houve um respeito. Sim. Marcola, por exemplo. Como foi o relacionamento entre a igreja de frente com uma das maiores facções hoje no Brasil? Teve pessoas que abandonaram o crime, que tiveram problemas morais com o crime, que o crime iria matar. Mas por conta da igreja, da palavra da igreja, de um pastor intercedendo, isso não aconteceu. Havia realmente esse respeito? Há realmente esse respeito? Na verdade, não só havia na minha época, como ele persiste até hoje. Até hoje. Eu cheguei no começo da década de 90, quando o PCC já estava se expandindo dentro do sistema penitenciário, né? Já estava adquirindo proporções. Na verdade, quando eu chego, eu pego o final daquele remanescente de quadrilhas. Quadrilha da Zona Norte, quadrilha da Zona Leste, da Zona Sul, que exerciam influência de comando sobre o presídio. Mas o PCC já existia, já estava se organizando e já estava adquirindo proporção e corpo dentro do sistema penitenciário. Essa relação entre a igreja e o PCC sempre existiu dentro do sistema penitenciário. As pessoas que estão nos ouvindo, eu não estou fazendo apologia ao crime organizado. Só que estamos dentro do mesmo ambiente e há um respeito mútuo entre a gente. Ou seja, a igreja respeita a facção predominante dentro do sistema penitenciário, a facção predominante dentro do sistema penitenciário respeita a igreja. Como o senhor acabou de ressaltar, tínhamos indivíduos na igreja que cometeu delito de ordem moral no submundo do crime, sim. Como que essas situações eram tratadas? Era levado para debate. Eu me lembro de um, em especial, o Dr. Bittencourt. O Dr. Bittencourt chegou na casa de detenção quando eu já era um pastor conceituado, tanto na igreja como dentro da facção. Quando ele chega, ele vai direto para a igreja. Eu achei estranho porque ele já chegou, já correu para a igreja. Eu perguntei: o senhor tem algum problema? Porque o pastor tem que fazer essa entrevista. O senhor tem algum problema com a facção predominante dentro do sistema penitenciário? Não, pastor, não tenho problema nenhum. O senhor tem problema de caguetagem, de crime moral, contra criança, contra mulher? Infelizmente, essa entrevista tem que acontecer. Tem que acontecer. Para resguardar a nossa própria integridade. Para quem está aqui fora, isso é muito estranho. É estranho. Mas lá dentro tem que acontecer. Mas da realidade lá dentro, tem que
essa entrevista ela é fundamental. Ele disse que não, estava tudo bem. Passado alguns dias, alguns indivíduos descem na cela dele, bate a faca na porta, falando que ele vai morrer. Quando abriu a cela, eu procurei um desses indivíduos, perguntei o que estava acontecendo. Ele falou, pastor, você é doido? Esse cara era a galeria. Na linguagem do sistema penitenciário, galeria é aquele indivíduo que está num presídio, não da mesma proporção da casa de detenção, em que ele assume a postura de funcionário. Ele vai trancar o preso, ele vai abrir o preso, ele vai levar o jumbo pro preso, ele vai desviar a comida do preso, enfim. Ele é um indivíduo considerado um opressor dentro do sistema penitenciário. Isso é gravíssimo, é morte certa. E um dos rapazes que bateu o reconhecimento nele está preso já há quase 30 anos. Falou, pastor, o senhor me perdoe, eu respeito muito o senhor, mas eu vou arrancar a cabeça dele. Falei, vamos pro debate, ver o que a gente consegue fazer. Aí fui dar aquela repreendida nele pelo fato dele não ter me colocado a parte dessa situação, só que tudo aconteceu muito rápido, de repente já estou dentro de uma cela, indo pro debate. Está lá o rapaz que o está acusando, com suas testemunhas, está lá o Marcola, alguns irmãos da facção, cada um tem a sua oportunidade de falar. O que eu instruí ele, pastor Juliano? Eu disse, cara, tu ama Jesus? Ele disse, eu amo Jesus, pastor, eu quero servir ele toda a minha vida. Então, quando você chega lá, você vai olhar nos olhos do Marcola e vai dizer, irmão, eu errei por falta de conhecimento. Eu errei porque eu não era criminoso, eu não era bandido. E quando eu cheguei, eu me envolvi com os galeria. Porque eu não tinha um mínimo de conhecimento. Eu sou formado em direito, né? Eu cometi um crime bobo e vim parar aqui dentro. Eu não sei nada sobre como é que funciona o crime dentro da cadeia. E você vai pedir perdão e vai pedir uma oportunidade de vida. Eu orientei ele. Aí o rapaz, que é o afetado, fala primeiro, termina a fala dele exigindo a cabeça dele. Aí depois ele vai falar, ele reconhece o erro dele, reconhece a falta de conhecimento que ele tinha, que se ele tivesse o conhecimento que ele tem hoje, ele jamais seguiria esse caminho, pede perdão pro rapaz, pede uma oportunidade de vida e vai permanecer firme na igreja. Aí alguns facciosos falam, e antes do Marcola falar, ele fala, pastor, agora é a sua vez. Eu olhei para aquele moço que está há quase 30 anos preso. Os filhos o visitaram desde pequeno. Agora os filhos casaram. Quem visita ele é a velhinha dele e os netos. E Deus me deu uma direção muito grande nessa situação específica, pastor Juliano, porque a morte daquele rapaz era certa. Eu olhei para ele assim, Deus me deu uma inspiração. Eu disse, você não teve a oportunidade de ver os seus filhos crescer, cara. Tu passou quase 30 anos preso. Isso aí. Eu vejo teus netinhos correndo na galeria. Você tem a oportunidade agora, de alguns meses, depois do seu exame criminológico, ter a oportunidade de ver os seus netos crescer. Aí você vai abrir mão, por causa de um idiota desse, que não conhecia nada sobre o crime, se mete com os caras errados e é influenciado de forma negativa. Vale a pena, meu irmão. Eu te peço, abre mão de tirar a vida dele. Eu pro Marcola, falei, irmão, eu bem conheço a predisposição do teu coração de dar uma oportunidade. Peço como pastor dele, vocês, crime organizado, dê uma oportunidade para ele. Ou seja, ele cometeu desvio de ordem moral, que um deles era suficiente para ele perder a cabeça. E foi uma sequência de erros. Mas ele está arrependido. E ele também era ignorante, ele não conhecia como funcionava o crime. Então, eu termino falando como pastor. Dê uma oportunidade para ele. Aí o Marcola fala. E quando ele fala, do longe, ele olha pro rapaz e fala, você quer arrancar a cabeça dele? Irmão, não sei mais se eu quero. Depois disso aí que o pastor falou, o pastor deu um golpe muito baixo, mexeu com o meu coração. Se você quiser tirar a cabeça dele, você pode tirar. Você está na sua razão. Porém, eu tenho uma lista aqui de mais de 300 estrupadores e pedófilos. Você já aproveita e já mata todos eles. Quer matar 300 homens dentro do sistema penitenciário. Ele recuou. Marcola olhou para ele e disse, a organização criminosa respeita a igreja. Respeita o pastor da igreja. O dia que você sair da igreja, dentro ou fora do sistema, você morre. Ou seja, com essas palavras, ele fixou esse indivíduo na cruz. E eu tenho certeza que o Bittencourt, aonde ele estiver, É crente. ele é crente na pessoa bendita de Jesus.
Então sempre houve essa relação de respeito mútuo. Um outro desrespeito era de forma isolada. Eu lembro que eu estava numa penitenciária chamada Álvaro de Carvalho e eu estou na cama de cima lendo o meu livro relacionado a conhecimento de ordem escatológica, porque nós ambos somos apaixonados pela escatologia bíblica, e os irmãos estão lá levantando umas garrafas de água, fazendo um exercício físico. Eu nunca proibi eles de fazê-lo para mantê-los condicionados, simplesmente para o bem-estar físico, né? Paulo diz que pouco se aproveita o exercício corporal, mas quando ele disse pouco se aproveita, é porque tem certo aproveitamento. Então nunca proibi, nunca fui um pastor radical dentro do sistema penitenciário. De repente um indivíduo lá na sequência de cela do segundo andar, uma atenção aí da 415, ninguém queria ir na porta do guichê, me chamaram, eu desci. Primeiramente, boa noite, irmão. Aí, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa cela aí, é igreja ou academia? Vocês estão se preparando para pegar o comando? Aí a cadeia inteira parou para ouvir o que o pastor vai falar. Primeiramente, meu irmão, ele me deu boa noite. Primeiramente, boa noite, irmão. Segundo, aqui não é cela de igreja. Aqui não é igreja, irmão. É uma cela em que indivíduos resolveram entregar a sua vida para Cristo reside. Aqui é uma cela igual à sua. Aqui não é academia, porém eu não sou um ditador para impedi-los de fazer um exercício físico. Me admira você que defende uma ideologia tão grande com uma cabeça tão pequena. Como é que a igreja, 8 indivíduos, vai pegar uma das maiores organizações criminosas, que sempre houve respeito mútuo entre a gente? Ele bateu o guichê e disse: amanhã a gente troca uma ideia, pastor. E no dia seguinte, pela manhã, todas as camas fechadinhas, ninguém saiu. Saí sozinho. Eu saí, o piloto, que na época usava essa linguagem, né, o piloto dele, o piloto do presídio inteiro, desceu, me abraçou e falou: pastor, estava dormindo. Houve uma troca de farpa entre o senhor aí e um indivíduo da nossa organização. Eu disse: aqueles meninos que usam corte de cabelo parecendo pica-pau, que ainda não aprenderam, né, que existe um respeito mútuo entre o crime organizado e a igreja. Pois é, pastor, eu já até mandei um salve para ele nem sair da cela, porque ele já me fez passar vergonha, que eu fiquei sabendo da resposta que o senhor deu para ele. O senhor também é terrível, né, pastor? E me abraçou, pronto. Sempre houve esse respeito entre a igreja e o crime organizado. E o senhor sabe na prática que o indivíduo que faz parte de uma organização criminosa como o PCC só é permitido a desistência se ele for para a igreja. Porque esses homens sabem que se bater de frente com a igreja, não vão subsistir. Então sempre houve esse relacionamento entre igreja e organização criminosa. Amém. Pastor Roberto, nós vamos para o intervalo, e depois do intervalo, para aqueles que estão nos ouvindo, quando o Senhor saiu pela primeira vez, naquilo que nós conhecemos como saída temporária, como é ser recebido pela igreja aqui? O Senhor sofreu por ser um ex-presidiário? As oportunidades, como foi tudo isso? Depois do intervalo, voltamos com o programa Fora da Caixa. Olá, eu sou o pastor Juliano Fraga, talvez você já me conheça. Estou trazendo para você um curso, e este curso é o Preparando Pregadores. Para você que é iniciante na área da pregação, para você que tem dificuldade de elaborar o sermão, extrair do texto a mensagem, aplicar a mensagem ao público, você que ainda tem insegurança no seu chamado na área da pregação, área tão sublime esta. Eu estou trazendo para você ferramentas, condições necessárias para você exercer o seu ministério com excelência. O curso Preparando Pregadores. São mais de 50 aulas. Esse curso revisado, modificado, estruturado para você. Neste curso, com a minha experiência na área da pregação, como extrair do texto, explicar o texto, aplicar o texto, como elaborar o sermão na prática, como se comportar como um pregador eficaz. Tudo isto você tem neste curso. Ferramenta necessária para você exercer o seu ministério com excelência. Chegou o momento de virar a chave do seu ministério, da área da pregação. Vem comigo para este curso. Aulas com qualidade, áudio profissional. Tudo isso, suporte
para que você possa ter em mãos o curso que você tanto esperava. Te espero, link abaixo, Preparando Pregadores. Voltamos com o programa Fora da Caixa, entrevistas, sensacional. Estou aqui com o pastor Roberto da Costa. As mensagens mais poderosas que eu ouvi dentro do sistema penitenciário veio do pastor, e é um prazer tê-lo aqui. Pastor, eu vou fazer a pergunta que ficou pendente, mas antes, só um detalhe. Como era a invasão da tropa de choque com cachorros dentro do presídio? Como era isso? Como que a igreja enxergava isso? Porque ali não tem igreja, facção. Ali são todos que recebem, né, essa visita. São todos. Todos são tratados com o mesmo nível de agressividade, né? As invasões da tropa de choque na casa de detenção, elas foram se tornando mais frequentes com a eclosão das facções criminosas, né? O sistema em si já não conseguia mais controlar esse crescimento desordenado das facções e o controle que eles assumiam no presídio. Uma blitz mais detalhada, era necessário o auxílio da tropa de choque. E a tropa de choque vinha com toda a pressão de ordem psicológica, né? Eles invadiam o pavilhão, marchando, batendo no escudo e dizendo: demônio, vocês vão morrer. Então, o guichê da cela era fechado, a cela fechada. Eles abriam de imediato a cela. Por cima do escudo do soldado que está à frente daquele pequeno pelotão, composto de 3 homens, né? Ele passa a escopeta por cima, aponta o 40 de lado, te dá ordem para você se despir, virar de costas, mostrar a sola do pé, abrir a boca e mexer o cabelo. Aí ele te dá uma ordem dizendo: entra à minha direita. Mas na maioria das vezes eram garotos novos, queriam provocar o sistema e dizia: mas entra à minha esquerda, eu quero soltar os cachorros. E soltava os cachorros. Indivíduos que perderam ali até órgão genital, sofreram mordidas terríveis, tomaram tiro na cabeça. Então era uma baderna total. Os camaradas entravam e eles destilavam todo o ódio dele. Mas em cada história tem os seus homens de honra, né? Eu lembro de uma situação em especial em que a tropa de choque invadiu a casa de detenção e o diretor falava assim: pessoal da tropa de choque, ó, a porta branca lá é o pastor da igreja. Porque às vezes eles perguntavam por que aquela única... De todas as portas do pavilhão, por que só aquela ali é branca? Disse, porque aquela ali é a porta do pastor, ele pintou de branco e eu autorizei ele pintar de branco. Eu já estou rendido dentro da cela, de joelho, com a mão na cabeça, né? Já tem 2 soldados, um à direita, outro à esquerda da porta, preparando a abordagem, e um desses soldados se virou, olhou para mim e disse: vem um pouco mais para frente. Aí eu fui um pouco mais para frente, ele tirou a luva e perguntou: você é o pastor da igreja? Eu disse: sim, eu sou o pastor da igreja. Ele colocou a mão dentro do guichê da cela, isso é uma quebra de protocolo de segurança natural. Pegou na minha mão e disse: a paz do Senhor Jesus. E eu respondi o cumprimento: a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Estamos em lados diferentes da trincheira, mas não somos inimigos. Porque a nossa luta não é contra sistema, não é contra facção, não é contra faccioso. Nossa luta não é contra carne nem contra sangue, é contra as potestades. E apertei a mão dele efusivamente. E fui cobrado posteriormente. Eu imagino. Porque o crime veio: pastor, o pessoal disse que tu apertou a mão do guarda. Eu falei: ele é meu irmão. Assim como eu aperto a sua, aperto a dele, entendeu? Ele é meu irmão em Cristo Jesus. Entendeu? Então, dentro do sistema, o senhor sabe como tudo é meio complexo. Então, as invasões, elas... Tinha semana, pastor Juliano, que ela acontecia 3 vezes por semana. E... anteriormente, essas invasões da tropa de choque era a cada 6 meses, 1 ano. Mas quando as facções adquiriram proporções que o sistema perdeu o controle, nós tínhamos a visita da tropa de choque, às vezes 3 vezes na mesma semana. Pastor Roberto, uma pergunta que ficou pendente. Quando um preso se converte, agora ele é livre espiritualmente. É livre espiritualmente. Acredito que a maior dificuldade não é ser crente dentro do sistema penitenciário, mas é conseguir compreender a receptividade da igreja aqui fora.
existe realmente esse preconceito? Pastor Juliano, infelizmente, ele existe. O indivíduo se converte no sistema penitenciário, há uma ação sobrenatural evidente de Deus sobre a vida dele, porque conversão é milagre. Ele é posto em liberdade, ele é reinserido no contexto social, familiar, e no nosso caso, no contexto religioso, que é a igreja. Se eu falar para o senhor que eu não enfrento, eu não somente enfrentei ao sair, como enfrento diariamente o preconceito. O senhor imagine alguém tomando conhecimento, né? O tamanho da história, né? Da minha vida pregrécia. Então, a aceitação, ela se torna meio que em ressalva. O senhor me entende, né? Entendo. Eles vão te receber, mas sempre com certa ressalva. O pastor Liel fez aqui uma abordagem durante o nosso intervalo muito interessante. Isso também vai muito de quem te recebe. Por exemplo, eu moro no bairro da Moca, é um bairro tradicional. Temos grandes igrejas lá, tradicionais, de grande poder aquisitivo. Então lá eu enfrento um certo preconceito maior. Agora eu chego na Brasilândia, onde tem um pastor oriundo de cultura nordestina, que está acostumado a lidar com a garotada lá, que dá um trabalho danado. Quando chega alguém, ele cai, com a minha história, ele cai de joelho louvando a Deus, adorando a Deus. Ele te abre oportunidade, ele te leva para o altar, ele quer te ouvir pregar, ele quer trazer a garotada para poder ouvir o teu testemunho. Então, isso vai muito de localidade, cultura e de formação de cada indivíduo, né? Exemplo, o senhor, o pastor com dada envergadura, não somente no campo do ensino, da pregação, e hoje é perceptível que o Belém abraçou o senhor. E eu não tenho dúvida que logo, logo o Senhor Deus de Israel vai te colocar dentro de um grande campo. Então, quando chegar alguém com a minha história, ou com a história do senhor, ele não vai sofrer. Ele vai ser bem recebido. Então, vai muito da formação, da experiência de cada ministro, da questão cultural. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esse preconceito ele tem que ser rompido, ele tem que ser vencido. Quando Jesus entra em Jericó, ele ia passando, correto? Havia em Jericó um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era de pequena estatura, a multidão em volta de Cristo obstruía o seu campo de visão. Só que Zaqueu, um homem do seu tempo, conhecia Jericó e sabia que Jericó tem uma entrada e uma saída. E ele correu para essa saída, subiu num pé de sicômoro, porque ele desejava, pastor Juliano, ver quem era Jesus. E Deus ministrou tanto esse texto ao meu coração que eu cheguei a fazer a pergunta a mim mesmo. O que levou Zaqueu a desejar ver quem era Jesus? Porque Zaqueu não tinha problema com filho doente, não tinha nenhuma filha enferma. Zaqueu não era leproso. Zaqueu era um cara rico, desenrolado, com conexão em Roma e com os fariseus, que vivia muito bem. Eu fiz essa pergunta a mim mesmo, dentro da cela do pavilhão 9 da casa de detenção. O que levou a Zaqueu, da onde se originou esse desejo de ele conhecer Jesus? Os leprosos foram ter com Jesus porque eram leprosos. A mulher do fluxo de sangue foi ter com Jesus porque tinha um fluxo de sangue. Jairo procurou Jesus porque a filha estava moribunda e no percurso em que ele está indo em direção à sua casa, sua filha morre. Compreensível, mas Zaqueu. Uma vez Jesus passou pela alfândega e pagou por si e pelos seus discípulos. E havia um moço naquela alfândega por nome Mateus. Levi, né? Jesus chamou ele de Mateus. Disse: vem e te farei ganhador de almas, pescadores de homens. Se Zaqueu é chefe dos publicanos, dos cobradores de imposto, obviamente Mateus é o seu subordinado. Quando Mateus vai levar a sua carta de demissão, Zaqueu quer saber o motivo. Ele disse: um homem chamado Jesus passou na alfândega e disse: vem, Mateus. Aí originou o desejo de Zaqueu conhecer Jesus.
Zaqueu era desprezado pela sociedade porque era considerado inimigo do seu povo, porque se aliou ao governo romano. Nós conhecemos bem o contexto histórico. Os cobradores de impostos eram odiados, não eram admitidos no templo, o seu dízimo não era recebido, nem as suas esmolas na rua, ou seja, eram odiados. Ele sabia lidar muito bem com esse ódio. Mas desejava ver quem era Jesus. Subiu no pé de sicômoro. Jesus mudou o seu itinerário, veio para debaixo do pé de sicômoro e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Essa fala de Jesus causou um impacto sobre as pessoas à sua volta, porque essa passagem é una em que Jesus se autoconvida a entrar na casa de um homem odiado. Porque ele veio buscar, salvar, se havia perdido. E ele mesmo diz: esse também é filho de Abraão. E hoje a salvação chegou a essa casa. Eu quero profetizar sobre a tua vida. E hoje a salvação chegou a essa casa. Você, pastor presidente, você, pastor local, quando chegar um homem com uma história, com uma envergadura de história semelhante à minha, semelhante à do pastor Juliano Fraga, receba-o com amor, porque ele irá contribuir de forma significativa para a edificação do rebanho. Glória a Deus. Pastor Roberto, estamos chegando ao fim. Como faz? Foi muito rápido. Foi. Mas vamos fazer uma parte 2. Vamos. Como faz para te encontrar? Mas aí nós vamos falar de escatologia. Vamos falar um pouco de escatologia. Pastor, para te encontrar nas redes sociais, Instagram, canal no YouTube, alguém quer que você vai pregar lá a palavra, que o senhor conte testemunho, enfim, como faz para encontrar o pastor Roberto da Costa? Nas redes sociais é muito fácil, é @pregador Roberto da Costa. Pelo Facebook também, @pregador Roberto da Costa, e vai me localizar com muita facilidade. Temos andado aí pelo Brasil, pregando o evangelho, testemunhando da sua grandeza para a glória de Deus. Então, você entra lá, é @pregador Roberto da Costa. Pastor, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu amigo. O senhor sabe que o senhor mora no meu coração e foi tão importante no meu ministério. E a recíproca é verdadeira, eu fico feliz pela modéstia mais significativa contribuição, mas seu coração já era muito fértil, se assimilava com muita rapidez, seu crescimento foi muito notório e eu estava imbuído da certeza que as paredes daquele presídio que a gente se encontrava não impediria Deus de fazer o que está fazendo, o que ainda vai fazer através da sua vida, meu amigo. Muito obrigado. Viu? Deus te honre. Chegando ao fim do programa Fora da Caixa, uma edição especial, foi muito bom, pena que o tempo ficou curto, mas com certeza nos encontraremos novamente aqui com o pastor Roberto da Costa. Deus te abençoe, toda quinta-feira às 21h, 15 ou 30 minutos, nos vemos por aqui. Um abraço, Deus lhe abençoe.